nós sabemos que há muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, muito costume, muito modo de falar, e precisamos muitas vezes aprender que quando somos nascidos de novo, como somos então transformados por Deus, pelo seu Espírito, então nós temos que também mudar o nosso comportamento, mudamos a nossa maneira de falar, mudamos a nossa maneira de vestir, mudamos até mesmo às vezes a nossa maneira de andar. O nosso comportamento é outro. Quando Jesus estava sendo aprisionado e levado de um lugar para outro, a Bíblia diz que eles avistaram Pedro e disseram para ele assim: você é um deles. E Pedro negou a Jesus, dizendo que não era. Então eles disseram para ele: olha, você fala como eles, você se veste como eles, você anda como eles, até o seu modo de andar te condena, você é um deles. Queridos, nós como cristãos temos uma maneira peculiar. A maneira de andar do cristão é diferente, a maneira de falar do cristão é diferente, a maneira de vestir é diferente. Por anos nós temos visto perder a identidade. Muitos cristãos vivendo de qualquer maneira e perdendo aquela identidade de cristão, fazendo coisas que não é peculiar daqueles que servem a Deus. Então vamos rever os nossos costumes, vamos rever aquilo que estamos fazendo, como estamos fazendo. Vamos analisar aqui um texto que nos fala sobre a identificação de um verdadeiro cristão. Juízes capítulo 12, versículos 1 a 6. Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da tua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subiste vós hoje para combater contra mim? Ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão,
E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? Dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou Israel Ibzan de Belém. Lemos até o versículo 8 para compreendermos um pouco sobre este texto. O que estamos entendendo nesse texto? O que podemos compreender e fazer alguma alusão possível desse texto para os nossos dias de hoje, como cristãos? A palavra do Senhor, no versículo 6, está dizendo que para recensear o povo e para reconhecer quem era gileadita, quem era efraimita, foi então chamado a atenção para que eles dissessem uma palavra que era muito comum no povo naquela época. Então diziam: dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque não podiam pronunciar bem. Então, aqueles que não pronunciavam corretamente a palavra eram inimigos. Inimigo da tribo de Gileade, inimigo dos gileaditas. Eles então eram degolados ali no Val do Jordão, para que eles pudessem entender que Deus estava agindo com os gileaditas e castigando os efraimitas. Esta passagem bíblica é muito curiosa, também assustadora. Mais de 40.000 homens foram mortos por ocasião de um sotaque que eles pronunciavam como nação inimiga. O sotaque os denunciava como não sendo pertencente à tribo de Gileade. Quando li esse texto de Juízes, que narra uma guerra entre gileaditas e efraimitas, duas tribos do meio do povo de Israel, fiquei preocupado com algo que poderia ter ali acontecido e se havia algo de bom, alguma lição que pudesse ser extraída do meio deste texto, desta passagem bíblica. Mais de 40.000 homens foram mortos. E isso me chamou a atenção. Um sotaque, uma palavra. E um certo dia, um irmão da nossa igreja nos perguntou sobre esta questão. Qual era a diferença entre falar Sibolete ou falar Shibolete? Aparentemente parece até que era uma palavra boa e outra palavra ruim. Então eu disse: olha, vamos preparar uma análise, um estudo, e vamos ver o que quer dizer esses versículos. Parece impossível querer algo assim, tirar uma lição de um texto desse. Contudo, relacionei a passagem em questão aos diversos tipos de linguagens existentes no mundo. Linguagens de vida e de morte. Quando falamos de linguagem, falamos de sotaques, falamos de modo de vida, de trejeitos. Quando a tribo de Efraim chegou à terra prometida, eles não atravessaram o Jordão. Eles quiseram ficar do lado de lá do Jordão.
Isso fez com que esse povo perdesse então a sua identidade. Quando você lê lá no Êxodo, o momento da travessia do Jordão, uma parte do povo de Israel pediu a Josué permissão para que eles ficassem do lado de lá do Jordão. Mas isso fez com que aquele povo não parecesse mais como o povo de Deus. Eles perderam a sua identidade. O que acontece então? Precisamos compreender, primeiro, que nós temos uma identidade, um conceito. Nós temos uma forma de falar, uma forma de andar, uma forma de agir. E essa forma vai nos identificar. Somos verdadeiramente servos de Deus ou não? Se estamos mesmo servindo a Deus com fidelidade ou não? E é dentro deste termo, então, que nós vamos analisar o texto de Juízes nesta manhã. É preciso compreendermos que há entre o povo de Deus uma forma de andar, uma forma de falar, uma forma de agir, como nós dissemos aqui. Porém, como o povo efraimita havia perdido a sua identidade, eles estavam perdendo também recursos, condições, e agora eles queriam se passar por gileaditas para poder usufruir das coisas que Deus havia abençoado aqueles que obedeceram fielmente a palavra, atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida. Abrimos um parêntese aqui para fazermos um paralelo, uma alusão a esse termo e mostrarmos que se você quer servir ao Senhor de qualquer maneira, não vai dar certo. Para servir ao Senhor é preciso atravessar o Jordão. É preciso cumprir a ordem de Deus e atravessar o Jordão. Os efraimitas não quiseram atravessar e então foram prejudicados de uma certa forma com alguns recursos. E agora eles queriam fazer parte junto às outras tribos de Israel e queriam se misturar aos gileaditas. Mas eles haviam perdido a identidade deles. Tempos depois da história, lemos, os efraimitas se voltaram contra Jefté, o rei, por um motivo banal. E na guerra, então, eles foram encurralados nos vales do Jordão. Ao atravessar o Jordão, eles então foram chamados a pronunciar esta palavra, Shibolete ou Sibolete. Devido à perda de suas características, de suas raízes, de sua maneira de dizer, como o povo de Israel conversava, como os judeus conversavam, desde lá do Egito, o povo judeu era conhecido pela sua forma de falar e pela sua forma de vestir, assim como hoje, muitas vezes, os cristãos são identificados por aqueles que ainda não frequentam a igreja. E naquele dia, cerca de 42 mil pessoas morreram. Vamos então parafrasear esse sotaque regional da época. Primeiro ponto que nós analisamos de ensino neste texto: quem se afasta do corpo de Cristo, a igreja,
perde a sua identidade de servo. Muitas pessoas têm deixado de frequentar dia a dia a igreja, deixado de cultuar, deixado de adorar a Deus. Agora que estamos fazendo este isolamento social e não estamos indo à igreja, eu quero crer que até mesmo aquelas pessoas que não frequentam normalmente a igreja já estão sentindo falta daquele momento de comunhão, de aconchego, de chegar perto do irmão, dar um abraço, com carinho atender um irmão, rever uma família da igreja que há tempos não via. Muitas pessoas, deixando de ir à igreja, vão perdendo a sua identidade. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. Ela é nutrida pela palavra de Deus. Ela cresce, se desenvolve pela palavra de Deus. Quando você deixa de frequentar a igreja, deixa de ir à casa do Senhor, naturalmente você perde parte da sua identidade, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ouvir a palavra, perde a sua característica. É natural isso. O segundo ponto que observamos é que Deus revelou ao homem o segredo da vida, que é a palavra. Não a palavra chibolete ou cibolete. Nós estamos usando esse termo para informar que nós extraímos alguma lição desta passagem, e uma dessas lições é que Deus nos revela que a Bíblia, a palavra de Deus, é o segredo da vida. Por isso nós cristãos declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. No entanto, por não saber utilizá-la, por não compreendê-la, o homem muitas vezes tem perecido. Oséias vai nos dizer lá no capítulo 3 que o meu povo tem sido destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Conhecimento de Deus. Quando você conhece a palavra, você lê a carta de Deus aos homens. Quando você lê a palavra e medita, você conhece Deus no seu relacionamento com o ser humano e nas suas obras. O salmista escreveu lá no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Muitos cientistas, físicos, astrofísicos, entenderam e conheceram Deus através dos astros, das estrelas, porque viram manifestado ali a glória de Deus. Somente um Deus todo-poderoso poderia ter feito isso. A atitude da humanidade em muito se parece a de um soldado que sai à guerra sem saber usar a arma que tem. Receberam a arma, a espada, o escudo, a palavra, mas deixaram de usá-la. Consequentemente, muitos têm caído no vale, têm ficado pelo vale, porque não conhecem a palavra de Deus. A maneira de falar revela o embasamento e a história das pessoas, dos povos. Quando você vê uma pessoa falar de nomes que só se encontram na Bíblia, como, por exemplo, Artaxerxes, Nabucodonosor, você não vê pessoas com esses nomes por aí. Elcana. Você começa a entender que essa pessoa leu a Bíblia, ou que por um momento leu aquela passagem. É uma forma que nós temos de identificar as pessoas que estão lendo a Bíblia. Quando alguém desperta curiosidade por uma palavra que está contida na Bíblia, mostra que essa pessoa está estudando a palavra de Deus. Numa reunião de várias culturas, o sotaque de cada um vai indicar a origem, a sua região, o lugar onde ele nasceu.
Quando nós vemos, por exemplo, um nordestino, ele fala puxando um pouco mais o T, arrastando um pouco mais a voz. Ele fala tinta. Quando você vai para o lado do carioca, ele puxa lá o X. Vocês. Há alguns jargões locais, regionais, que cada um usa. E você identifica muitas vezes a pessoa pelo seu sotaque, pela sua forma de falar. O cristão também é identificado pela sua forma de falar. Às vezes pode até dar uma resposta contundente, mas vai dar de acordo com o que a palavra da determinada pessoa mereceu também ser ouvida. Mas no geral, tratamos com amor, com delicadeza, com carinho, com sobriedade. No caso dos descendentes de Efraim, o sotaque lhes custou a vida. Os gileaditas diziam, então diga Shibolete, e eles, os efraimitas, falavam Sibolete. Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, eram presos e mortos. O mundo sem Cristo se caracteriza por sua cultura desrespeitosa, má, imoral, mal educada. Você vê as pessoas pelas ruas, quando a pessoa não tem Deus na vida, a sua maneira de falar é mais arrogante. Chega a ser até assombroso quando você vê duas pessoas conversando. Às vezes parece até que está brigando e é só uma conversa, mas é a maneira deles. Eles não têm controle. O seu vocabulário, a sua maneira de falar são sempre iguais. Seja em casa, na escola, no trabalho. E agora, muitas vezes, essa maneira rudimentar de falar, essa maneira característica lá do mundo, tem invadido as igrejas. Fato é que o mundo está achando isso natural. Muitas pessoas estão achando natural que a igreja está sendo contaminada pela forma que o mundo está agindo, falando. Está havendo um certo conformismo dentro da igreja. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que tem abundância no coração. Se dia a dia eu estou lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, alimentando-me dela, entendendo o que a palavra está dizendo, eu vou viver a partir do que diz a palavra. Eu vou procurar a pronunciar coisas boas, coisas retas. Ao se referir à língua, o nosso modo de falar, bem como o conteúdo do que falamos, veja bem, Tiago declara com firmeza, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podemos ser assim. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, doce ou salgada. O único jeito de falarmos com a motivação certa é aprendendo a perceber as inspirações e orientações de Deus e do Espírito Santo através da sua palavra. Os discípulos de Jesus foram reconhecidos em Jerusalém, como começamos a falar no início, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de andar. Eles eram parecidos com Cristo. Quando os cristãos foram reconhecidos lá em Antioquia e chamados cristãos pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, eles disseram que é porque eles eram parecidos com Cristo. Nós nos identificamos melhor, nos identificamos bem com as pessoas com quem nós andamos. Pedro, reconhecido no meio lá dos romanos, foi reconhecido como sendo servo de Cristo. E disseram a ele
você anda como ele. A tua fala te condena. Você é um deles. Ele disse, não, nem nunca ouvi falar de tal. Não é por acaso também que João identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava chegando ao Jordão, onde João estava batizando, Jesus vem caminhando e João olha e vê algo diferente nele. E diz então aos seus discípulos naquele dia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falava como o Senhor. Vale a pena nos identificarmos com Cristo. O mundo precisa que falemos as coisas dele. Eu me lembro que quando me converti, há 40 anos atrás, em 80, os crentes eram chamados de Bíblia, era chamado de carregador de rapadura, mas eram respeitados como crentes. Hoje, muitas vezes, nós estamos observando que a vida de muitos cristãos não tem permitido que ele seja reconhecido como crente. É muito importante, amados, quando nós chegamos num determinado lugar e alguém diz assim, você é crente. Pior seria se nós estivéssemos conversando alguma coisa ou ali participando de alguma reunião, de algum assunto, e alguém usasse o termo no interrogativo, você é crente? Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem isso de muitos cristãos. Gloriamos e glorificamos a Deus quando alguém nos identifica como cristão, parecido com Cristo, alguém que vive pela palavra, para a palavra, testificando que é servo de Deus. A história de Jefté então mostra a dura realidade da vida diária durante o período dos juízes. Esse período da história de Israel foi um tempo de abandono generalizado da fé e da desobediência a Deus. Os juízes geralmente eram líderes políticos e militares que, mesmo com suas imperfeições, puderam ser usados por Deus para livrar o seu povo e para levar o povo à obediência a Deus. Foi o povo que pediu juízes. E Deus então permitiu juízes para governar o povo. Não sabemos muito sobre Jefté, a não ser aquilo que está contido nos capítulos 11 e 12 de Juízes. Mas eles expressam um ensinamento importante deste juiz. É evidente que mesmo tendo o Espírito Santo de Deus vindo sobre Jefté, como está escrito em Juízes 11, 29, ele ainda sentia que era preciso fazer alguma coisa mais para conseguir de Deus a garantia de seu favor durante a batalha. O que a vida de Jefté tem para nos ensinar? Certamente foi um dos juízes que mais obedeceu e se comprometeu com Deus. As credenciais de Jefté para ser líder de seu povo, como no caso de muitos juízes de Israel, não tinha nada de impressionante. Ele era filho de uma prostituta, havia sido expulso da casa de seu pai, havia se tornado um bandido marginal. Vamos nos lembrar de uma coisa muito importante, que as nossas escolhas e o nosso ambiente que estabelecem o curso de nossas vidas. Ele passou a agradar a Deus. Ele passou a viver para Deus. Então as credenciais dele antes já não eram mais notadas. Agora ele era juiz e servo de Deus. A história deste homem foi uma das mais empolgantes e dramáticas do livro de Juízes. Jefté tinha sido rejeitado pelos seus irmãos, como está em Juízes 11, 1 e 2. Fugiu deles, juntou-se aos seguidores atrevidos, fundou um povoado. Posteriormente, quando o povo de seu pai pediu que ele retornasse como comandante de seu exército, ele demonstrou com palavras e em sua carta aos inimigos amonitas: olha, eu não vou voltar, vocês não me fizeram rei, vocês não me receberam como rei, então agora vocês vão me fazer rei? Que nada, vocês estão com outras intenções comigo.
Eu não posso acreditar no que vocês estão dizendo. Será que é isso mesmo que vocês querem? Que agora eu reine sobre vocês? Então, queridos, na sua carta aos inimigos, em Juízes 12, 28, mostrou que ele tinha um claro conhecimento de Deus e uma fé firme. Voltando ao nosso termo, shibolete, era uma palavra que os gileaditas empregavam depois de terem vencido os homens de Efraim, a fim de pôr à prova os fugitivos que procuravam atravessar os vales do Jordão, que era a parte rasa do vale, negando que eram efraimitas. A parte rasa do Jordão, onde o povo podia, naquela época, atravessar melhor. Como tinham dificuldades em pronunciar o hebraico, que vinha acompanhado do CH, hebraico era a língua nativa daquela época, os gileaditas lhes diziam que pronunciassem shibolete. Se eles pronunciassem, eram salvos, mas eles pronunciavam sibolete. E por eles pronunciarem errado, eles então eram mortos. Porque aquela ocasião, aquela época, era a forma melhor que eles tinham para reconhecer quem eram os gileaditas, quem eram verdadeiramente os efraimitas. Eles estavam mentindo, enganando o povo de Gileade. Essa guerra entre as tribos, então, como dizemos, custou muito caro, porque os efraimitas perderam 42 mil. Havia naquela época um grande movimento de pessoas que passavam de um lado para outro do Jordão. O propósito da pergunta, então, dos gileaditas aos efraimitas era distinguir quem era fugitivo ou o inofensivo viajante e mercador. Os efraimitas eram a maior tribo líder do norte, se gloriavam, eram também arrogantes por pertencerem a uma tribo poderosa, só que agora estavam dispostos a negar a sua condição de efraimita para salvarem as suas próprias vidas. Shibolete, a palavra shibolete significa espiga de cereal. Os efraimitas falavam um dialeto hebraico com pequenas divergências nas pronúncias. Sem pronunciar o CH, eles pronunciavam o S no lugar do CH, de modo que não conseguiam evitar de serem descobertos. De fato, o povo de Gileade dominava perfeitamente a sua língua nacional, porém qualquer estrangeiro que aprendesse a sua língua não conseguiriam aproximar-se da perfeição. Com isso, saberiam identificar um do outro. Ou eram patriotas ou eram estrangeiros. O que realmente essas duas palavras têm para nos ensinar então? O que há de tão importante para aprendermos e aplicar esse contexto na nossa vida espiritual? Aprendemos com essas palavras, quase idênticas, que elas nos revelaram a nossa identificação, o que realmente somos. Observe bem as denominações evangélicas no mundo inteiro. Veja atentamente cada nação. Cada um tem uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de falar. Às vezes você vai para uma outra nação, para um outro país, e vai ver que lá o povo cristão é diferente daqui. Observe bem então que os nossos irmãos falam como realmente o seu idioma nacional, local, lhes dão a condição de falar. Porém a linguagem espiritual, a linguagem de Deus, a linguagem do povo de Deus, a linguagem da igreja é distinta, é diferente. E nós como cristãos falamos a mesma língua. Deus conhece o seu povo, mesmo que misturado entre bilhões de distintas pessoas. Dizer que é cristão verdadeiro tem que levar as marcas do Evangelho, as marcas de Jesus, saber quem foi Jesus, o que foi que ele fez, como ele faz, como ele age, a maneira da pessoa introduzir uma oração, uma palavra, de conhecer a Bíblia.
É interessante que certo dia eu estava assistindo um canal de investigação falando sobre imigração e observei que no aeroporto, quando chegaram lá, as pessoas foram interrogadas pelo pessoal da polícia da imigração, polícia de fronteiras, e o rapaz chegou lá e ele então perguntou o que é que ele fazia. Ele disse: então, eu sou músico. E você veio fazer o que aqui no nosso país? Eu vim aqui apresentar, participar de um evento aí, de um show musical. Ele disse: ah, você é músico? Então toca um instrumento para mim, por favor. E ele pegou o instrumento e então tocou e cantou. Um outro que foi pego da mesma forma não soube nem tocar, nem manusear o instrumento direito. E quando o policial pegou aquele instrumento e passou pelo raio-x, era uma guitarra cheia de cocaína. Então, às vezes, nós somos identificados por aquilo que fazemos ou pela forma como falamos. Assim é que foi identificado. Essa é a lição que nós podemos tirar, principalmente, desta palavra. O verdadeiro cristão, ele traz consigo as marcas de Cristo. Conforme está escrito em Gálatas 6,17, Paulo dizia que trazia no próprio corpo a marca de Cristo. O verdadeiro cristão, ele traz testemunho da palavra de Deus, conforme está em Atos 20, 24, acompanhado de sinais e prodígios, como está em Atos 4, 3. Quando Pedro e João chegaram à porta do templo chamada Formosa, e ali jazia um paralítico, ele pediu a eles dinheiro, e eles disseram: ah, nós não temos prata, não temos ouro, mas uma coisa nós temos na nossa vida: poder de Deus, poder do Espírito Santo. Eles tinham naquele momento. E eles disseram: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O cristão tem que ter essas marcas, tem que ter essas características. Isso identifica um cristão. Quando alguém chega para você e diz assim: você que é cristão, então ore por nós, estamos passando por um problema na minha casa. Ou quando alguém liga para você e diz: você é crente, vem aqui em casa orar por mim. Quando temos Cristo em nossas vidas, meu amado, nós não falamos mais a linguagem do mundo, do sistema dominado pelo mal. Podemos então afirmar que não haverá imitação. Para isso temos que ser realmente crentes fiéis. Então aquele que falou Shibolete é como cristão que não pronuncia corretamente as coisas de Deus. Não conhecem o poder transformador que gera nova vida, pois fala de Deus que nem ele mesmo acredita. Veja 2 Coríntios 5, 20. Precisamos falar expressando aquilo que vivemos. E precisamos viver demonstrando aquilo que falamos. Aqueles que falam corretamente, usando aqui o termo Shibolete, que fala corretamente dentro do padrão cristão, bíblico, levam a vida santa, pois são justificados por Deus. Entoam hinos, eles preferem cantar hinos, não cantam as músicas que não são cristãs. Desprezam as músicas que não adoram a Deus. Esse procura ler a palavra de Deus, procura ouvir mensagens bíblicas. Não fica preocupado com livros que contam contos mundanos. Não ficam vendo pornografias, assistem vídeos cristãos. Algo que pronuncia aquilo que ele é. Ele procura o ambiente que melhor lhe cabe, que é o ambiente cristão. A boca do justo produz moderação, fala de justiça, fala de paz, com temperança, conhecimento, inspiração, justiça, prudência, sensatez. Falar como cristão é mostrar que você tem prazer de pertencer ao povo de Deus.
Somos uma empresa formada por mediante. Nos vales da indecisão, dos inocentes, dos necessitados, você pode ser um instrumento de Deus contra opositores. A boca fala, denuncia o que você verdadeiramente é. Mostra quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Veja Mateus 26, 73. O linguajar do cristão é diferente do sistema mundano. Não tem prazer nas coisas que não satisfazem o nosso lado espiritual, nas coisas que não edificam. A Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O linguajar do cristão é diferente do sistema mundano. A Bíblia ensina a poesia que vem do céu. O sistema, o sentimento que está sendo no céu é que deve prevalecer em nossas vidas. Digamos que a sintonia, a mesma atmosfera celestial. Quando alguém chega e diz assim: a paz do Senhor, é tão gostoso, tão maravilhoso. Você sente que aquela pessoa está transmitindo algo que realmente ele vive, que ele tem. Mas se essa pessoa tiver uma vida destroçada, e você conhece que essa pessoa vive uma vida de pecado, você vai sentir que ele não está falando aquilo que ele está vivendo. É preciso falarmos aquilo que nós vivemos e viver aquilo que nós falamos. Quando a gente chega e fala: querido irmão, graça e paz. Essa é a fala das crônicas, dos salmos. Quando nós pronunciamos isso diante de uma pessoa não crente, ele compreende que você é servo de Deus. Mas ele vai ver a sua vida. Ele vai ver se você está vivendo realmente conforme aquilo que você fala. Então o que tiramos de exemplo desta palavra nesta manhã é que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que falamos, e nós precisamos falar aquilo que nós vivemos. O cristão fiel ao Senhor sempre vai fazer a pronúncia correta da palavra. A Bíblia nos deixa grande advertência para aqueles que são falsos religiosos, incluindo pastores, líderes evangélicos, evangelistas, obreiros, aqueles que se atrevem a usar a autoridade e poder que é no nome de Jesus a seu benefício próprio. Fingem ser homens de Deus, mostram uma aparência que não há como levantar qualquer suspeita, mas por dentro, entre quatro paredes, ou lá no cantinho, no escuro, ou lá no meio do mundo, são verdadeiros lobos. A Bíblia nos mostra, identifica quem somos, como somos, o que fazemos. Tiago diz no capítulo 4, versículo 11, pode por acaso jorrar água boa, doce, água amargosa de uma só fonte? Assim, meu querido, nós precisamos aprender a viver como verdadeiros cristãos, como aqueles que são identificados pelo que fala, pelo que vive, pelo que ele conhece da palavra, pelo que ele entende da palavra. Não faltará aos que se entregam verdadeiramente ao Senhor nada do conhecimento de Deus. Ele tem o melhor para nós. Deus é Senhor, soberano, e Ele vai muito além das nossas imperfeições, das nossas limitações. Ele ultrapassa o nosso limite. Quando nós dizemos, chegou o nosso limite, chegou o nosso fim, Deus ultrapassa. Ele refaz o que está inutilizado. Se você é vaso,
mas por um momento desviou-se da essência do Evangelho, e tem que ficar longe. não tenha dúvida ou receio. Ele vai fazer de você um vaso novo, perfeito, inimitável, com a marca do céu, com a marca do Espírito Santo de Deus, com a marca de Cristo. É isso que Deus quer fazer de você nesta noite, nesta manhã, neste dia, qualquer momento que você estiver ouvindo esta palavra. Você, se por um momento desviou-se das tradições cristãs, deixou de praticar as coisas que realmente agradam a Deus, agora é momento de você voltar, porque Deus está pronto para fazer de você um vaso novo, transformá-lo novamente. Afinal, você não quer ser como os efraimitas, que morreram à beira do Jordão, à beira do caminho. Atravesse o Jordão e diga firmemente: eu quero voltar ao meio do povo que serve e que agrada a Deus. Diga Shibolete, não Cibolete. Simbolicamente, estas palavras nos trazem nesta manhã uma meditação. Simbolicamente, Shibolete gera vida. Aqueles que falavam Shibolete eram salvos da morte, da guerra. E aqueles que falavam Cibolete morriam. Então, que nesta manhã, neste dia, seja tarde, seja noite, que você estiver ouvindo esta palavra, o Espírito Santo do Senhor possa gerar vida de novo em você. Trazer você de volta para o mundo cristão, para servir e para adorar a Deus. Tomamos esse texto apenas como uma simbologia daqueles que estão vivendo dentro da igreja como se estivessem fora, e daqueles que estão fora da igreja porque por um motivo ou por outro deixaram de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor. Que agora você possa colocar em ordem a sua vida e voltar a servir e voltar a adorar ao Senhor, porque Ele quer fazer de você um novo vaso, uma nova criatura, renovar a sua vida. Ele não vai fazer remendo na sua vida, Ele vai fazer você um vaso novo. Basta você render-se a Ele e confiar a Ele a sua vida e passar a viver para Ele. Ele vai então fazer de você uma nova criatura, um novo vaso para adorar ao Senhor.